Olá, este é o Cine Liberta. Na plataforma do ICL, nós temos mais de 200 documentários entre nacionais e internacionais disponíveis para os nossos assinantes. Hoje a gente vai falar sobre o filme Disrupção Climática, da dupla de produtores e diretores Kelly Nix e Jared P. Scott. O filme retrata os preparativos para a Marcha do Clima, que aconteceu em Nova York em 2014 e que protestava contra a emissão de poluentes fósseis. Através de depoimentos de especialistas, cientistas e políticos, o documentário traça um panorama bastante assustador em relação às mudanças climáticas e o aquecimento global. Se não começarmos a nos mobilizar agora, pode ser tarde demais. Meu convidado de hoje é o cientista peruano José Marengo. Ele é professor do INPE e uma das maiores referências no Brasil em aquecimento global e mudanças climáticas. Olá, José, boa noite, tudo bom? Oi, boa noite. Tudo bem? Sim. Bom, José, para começar, eu gostaria de saber quais são as suas impressões sobre o documentário que a gente acabou de assistir, né? Disrupções Climáticas. Bom, é um documentário de 2023, ¿no? De uma grande marcha climática que aconteceu em Nova York, que mobilizou muita gente. O importante disso foi como a sociedade, as ONGs, enfocaram, assumiram o problema e discutieron y llevaron a esa grande manifestación en Nueva York, ¿no? Ten comentarios de cientistas, ten comentarios de Jim Hansen, por ejemplo. Yo trabajé con él cuando fiz mi postdoctorado en la NASA. Fue el primero que fue al Congreso americano a hablar de aquecimiento global y mudanza climática. Ahí que comenzó todo en aquella época, los primeros relatorios do IPCC, ¿no? Mas importante es que la población comenzó a se movilizar, ¿no? Que es algo que realmente fue interesante, mas que yo no sé, por ejemplo, si eso podría acontecer en la situación actual. ¿Entendió? Con toda esa política de los republicanos antiambiental, ¿no? Mas cada país tiene su propio gobierno que escoge. Mas realmente sí, o sea, fue un buen ejemplo cómo se movimentó, siempre evitando el lado violento, ¿no? Porque cuando manifestantes climáticos entran en un enfrentamiento, enfrentan a policía, con feridos, ya a causa de mudanza climática medio que pasa a ser politizada, como si fuese un terrorismo, ¿no? Terrorismo ambiental. Y eso no es la impresión que los cientistas queremos tener sobre el asunto de mudanza climática, ¿no? Claro. E, José, eu gostaria de saber, segundo o filme, né, uma das formas mais eficientes justamente para trazer a questão das mudanças climáticas para a sociedade seriam essas marchas, né, levar as pessoas para a rua, basicamente. Você concorda com isso? Você acha que essa é uma forma mais eficiente? Bom, segundo o filme também, conhecendo um pouco a história dos Estados Unidos, teve muitas marchas por causas sociais. Martin Luther King, por exemplo, na época dos direitos civis, as marchas contra a guerra de Vietnã, e muitas dessas marchas que deram certo, que impressionaram ao governo e o governo tomou ação, não? Neste caso, realmente, não sei que ação que o governo tomou na época da marcha, não? Que em 2023, mas realmente cuando se tienen los presidentes demócratas del Partido Democrático, ellos son, digamos, a favor de la causa ambiental, consideran seriamente el problema. Mas cuando tenemos gobiernos como presentes, republicanos, ellos ignoran esa causa, parece que dan más apoyo a las grandes empresas de petróleo y ahí que ven todo ese negacionismo y escepticismo de mudanzas climáticas, que eso es contagioso porque se llega a otros países también, ¿no? Entonces, mas eu acho que essa marcha de clima, como aconteceu, é realmente algo que tem que ser feito todos os anos. Como falei, não? Este ano, por exemplo, tem o Climate Week em Nova York, mas não sei se vai ter uma marcha desse porte. Sei que Nações Unidas está movimentando, vai ter marchas, discussões internas dentro do período de Nações Unidas, mas não sei se vai ter, ou se está planeando uma marcha similar lá, em Nova York. Sim, é interessante também que no Brasil, que eu me lembre, não teve ainda uma marcha nesse sentido, né? Ou, quer dizer, no documentário aparece uma no Rio de Janeiro, enfim, mas que foi durante um evento que aconteceu no Rio. Sim, foi durante a Rio 92, não? Foram pequenas marchas, mas mostrando, digamos, a preocupação do público em geral, da comunidade,
sobre o problema das mudanças climáticas. No? En 92 o aquecimiento era menor que 2024 a 2025 y ahora todos aquellos extremos que estaban siendo previstos para meados del século XXI ya están aconteciendo. Tufones, furacanes, ondas de calor, incendios, queimadas, deslizamientos de tierra, enxurradas, matando cientos de personas o miles de personas en todo el mundo. ¿No? Entonces, yo no sé si tal vez en Belén, durante la COP, siempre tienen manifestaciones. En todas las COPs tienen manifestaciones. Solo que muchas de esas manifestaciones pasan a ser violentas, ¿no? Y cuando pasan a ser violentas a causa climática, digamos, ellos no ayudan a causa climática, ¿entendió? Ese es el punto. Ahora, no sé, por ejemplo, si ambientalistas do tipo a Greta Thunberg van a aparecer lá, no sabemos nada de eso. Por enquanto, más yo acho que Brasil debería organizar marchas como esas para mostrar a preocupación. Sim, sem dúvida. Porque uma questão que também o filme levanta, que eu acho bem interessante, é que a ameaça das mudanças climáticas não é uma ameaça como, por exemplo, quando alguém coloca uma arma na sua cabeça, né? Ou seja, daí é uma questão que, obviamente, fica muito mais direta das pessoas entenderem que estão passando perigo. Só que nas questões climáticas é um perigo, digamos, mais, entre aspas, sutil, né? Quer dizer, não é tão explícito. Então, o que fazer para as pessoas entenderem que, de fato, as mudanças climáticas são um perigo para nós, enfim, para nossa saúde, né, e para o mundo em geral? Eu acho que o que é importante é mudar a percepção das pessoas. Eu trabalho no CEMADEM, que é o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, e ainda que nós emitimos alerta de risco de desastres, as pessoas não acreditam. Ou seja, falta um pouco essa percepção de alerta de risco, percepção de risco climático, ¿no? Como aí alguns dos que comentaram, por exemplo, as pessoas estão preocupadas mais com problemas imediatos. A escola dos filhos, pagar a mensalidade, pagar a conta de luz e água que não pode esperar. ¿No? Na época depois do Acordo de Paris, em 2015, 5 anos depois veio a epidemia de Covid. E os governos se dedicaram mais a ver como enfrentar esse problema que estaba matando miles de personas. O sea, nuevamente, inmediatismo, problemas que tienen que ser resolvidos de inmediato. Y la agenda ambiental pasó a segundo plano, ¿no? Y cosas como, por ejemplo, ondas de calor. Tengo un estudio que da Nature que menciona que la onda de calor que afectó a Europa en 2022 mató más de 60.000 personas. Es un asesino silencioso. Y las personas no mueren no momento caen pelo calor no chão. Elas desenvolvem doenças, particularmente as pessoas idosas, crianças, ou seja, vão morrendo como consequência direta da onda de calor depois. Não é um assassino silencioso. Então, muitas vezes, por exemplo, as queimadas, que são favorecidas por secas e ondas de calor juntas, que estão acontecendo em áreas tipo Pantanal e Amazônia, geram essa fumaça e essa fumaça afeta as pessoas. E as pessoas ficam doentes e hasta morrem meses depois. Então as pessoas não acham que isso tem que ver com incêndio, mas é um efeito meio que escondido, um assassino silencioso que vai e bate em nossas portas e que se não fazemos nada para parar, ou por lo menos para nos proteger com adaptação, vai matar pessoas muito lentamente. Sim, e José, assistindo ao filme, alguns momentos, apesar de, claro, ser um documentário, teve alguns momentos que pareciam um filme de terror, né? Então eu queria saber, de fato, ainda dá tempo da gente fazer alguma coisa para salvar o mundo? Assim, eu sei que parece uma pergunta um pouco catastrófica, mas assim, dá tempo de reverter o aquecimento global? Ainda estamos nesse limite? Olha, reverter não, porque o aquecimento global é um processo natural. Já aconteceu no passado, com ausência do ser humano, ou seja, não podemos culpar o ser humano no passado, era atividade vulcânica, aumentos de CO2, metano e aumento da temperatura. Então, o que está acontecendo agora, nesta era moderna, é que esse aquecimento natural está sendo amplificado pelas ações humanas, particularmente a queima de combustível fóssil. Ou seja, se o aquecimento natural, o ser humano está piorando isso. E isso é o que leva a esses extremos. E o que dá para fazer? Bom,
No caso de Acuerdo de París definió, por ejemplo, políticas como reducción de desmatamiento. Los países tienen que reducir sus emisiones de gases de efecto estufa para evitar un superaquecimiento acima de 2 grados, ¿no? Porque con un aquecimiento menor, los impactos pueden ser menores y da para poder implementar adaptación, ¿no? En este caso, o que temos que fazer é pensar em medidas de adaptação. O que pode ser feito para proteger a população? O que tem que ser feito, por exemplo, para proteger recursos de água, para melhorar a agricultura em um clima mais quente, mais seco, mais chuvoso? Então, nós estamos, basicamente, já não dá para combater a causa, nós temos que nos proteger para evitar esses impactos. E, claro, que se o aquecimento passa de 2 graus, a gente não vai poder aguantar. O sea, clima va a existir, va a tener un nuevo clima que va a ser diferente del clima actual, mas o clima va a continuar existiendo. Tal vez o ser humano no exista, tal vez existan otras razas. Lembrar o que aconteció con los dinosaurios, que eran los reis de aquella época, cayó un meteoro y impactó y vio una era glacial que mató a todos ellos, menos los pequeños bichos peludos que consiguieron sobrevivir. Entonces, quando se fala de mudança climática, é o clima do presente, que nós não queremos que esse clima mude demais para nós poder sobreviver. Sabemos que no longo prazo o clima vai mudar, dezenas de milhares de anos, tudo bem, mas nós não queremos que esse clima mude na próxima década. Então nós temos que pensar em proteger particularmente as pessoas vulneráveis. Aí mencionam, por exemplo, o tufão Haiyan na Filipinas, que matou muitas pessoas. Lembrar também o furacão Katrina, que matou mais de 1.500 pessoas nos Estados Unidos, não? Então, exemplos extremos já estão acontecendo todo mundo. Nós já estamos experimentando o clima que deveríamos estar experimentando a mediados deste século. Um dos principais vilões em relação às mudanças climáticas é a emissão de carbono, né? Então, como o senhor veria uma economia pós-carbono? Ou seja, quais são as opções reais para a gente chegar nesse estado? Nesse estágio? Bom, sim. O principal gás de efeito estufa, de intensificação de efeito estufa, é o dióxido de carbono, não? E o metano também. Então, a ideia, por exemplo, de reduzir a queima de combustível fóssil, substituir o combustível fóssil por energias limpas, solar, eólica, biomassa, das mareias oceânicas, é uma boa opção. Ou seja, está muito difícil poder dizer, nós não vamos mais a queimar petróleo o carbono, porque muitas economias do mundo, a Índia, por exemplo, o Reino Unido, agora Estados Unidos, com esse novo governo, estão perfurando por todo quanto lugar. Então, alguns estudos da Universidade Federal de Rio de Janeiro mostram que nós talvez tenhamos que reduzir o consumo de combustível fóssil e aumentar o portafólio de energias limpas. Ou seja, em certa forma, tentar depender cada vez menos e menos de combustível fóssil e depender de outras energias. Essa é um pouco a solução, mas vem aquela famosa transição energética. Brasil pode, Estados Unidos, Europa, mas países pobres da África, do sudeste da Ásia, da América Central, eles talvez não tenham essa tecnologia e realmente são os países mais vulneráveis e aqueles que vão ser mais afetados por extremos climáticos, né? Sim, e eu sei que já existem alternativas, né, enfim, a energia baseada no carbono. Por exemplo, carros elétricos, etc. Quais são as principais fontes alternativas de energia que a gente tem atualmente que os governos poderiam investir nisso para diminuir, né, a emissão de carbono? Em países tropicais, por exemplo, é energia solar, não? Que as células fotovoltaicas que permitem esse armazenamento. También, caso, por ejemplo, de energía eólica, las turbinas de vento que están en los océanos, nas áreas costeiras. Aquí no Brasil tem muito no nordeste, na Bahia y también no sul do Brasil. Esas son energías limpas que pueden ser usadas. Son un poco caras no inicio, mas es algo que ya está siendo usado. Brasil tem energía eólica, por ejemplo, que cuando tem crisis, esa energía eólica entra dentro del sistema compartilhado de energía no Brasil, ¿no? Esas son soluciones
possíveis, mas sempre tem o lobby das companhias de petróleo. Não? E lembrar também que o outro gás é o metano. E o metano, muitas das fontes de energia de emissão do metano tem que ver com o lixo e tem que ver com o gado, Hum. os gases do gado. Então, reduzir, por exemplo, essa emissão de gases com uma agricultura mais sustentável, que pode ser o agronegócio. Não? Sempre se critica o agronegócio e dizem que o agronegócio é problema. Não, para mim, o agronegócio é uma solução ao problema. Não? Porque temos que pensar que o agronegócio tem a capacidade de poder investir em energias limpas, em menos emissão de metano. Então, esses são os dois gases, metano e CO2, que são os mais importantes para favorecer o aquecimento global. Sim. E uma outra questão que eu acho que sempre surge quando o assunto é aquecimento global é a Amazônia, né? A floresta amazônica, desculpa, a floresta amazônica como o pulmão do mundo, tal como uma fonte de salvação, digamos assim, do planeta. Uhum. Eu queria saber se isso é verdade e o que a gente pode fazer para salvar justamente a floresta, né? Bom, na verdade, na região tropical, a Amazônia, bom, é uma floresta amazônica que emite muita umidade. E umidade é energia. Então, me lembro, meu professor na Universidade de Wisconsin, ele dizia que a floresta amazônica, a floresta do sudeste da Ásia, a floresta da África Central são como os motores de um avião, não? São caixas de energia. E se um desses motores é desligado, o avião voa com dois motores. Mas se outro motor é desligado, o avião já não pode voar mais. Não? Então, se nós cortamos todas as florestas, nós perdemos um pouco dessa energia que pode movimentar a circulação atmosférica, nós podemos ter problemas com circulação, nós podemos ter problemas com termorregulação, por exemplo, porque as florestas também regulam a temperatura, mas o papel fundamental das florestas é absorver CO2 através do processo de fotossíntese, ou seja, limpam a atmosfera. E alguns experimentos que falam muito do tipping point, o ponto de não retorno, mostram, por exemplo, que se ultrapassamos algum valor limiar de temperatura ou um valor limiar na concentração do CO2, a floresta começa a colapsar, ou seja, a floresta já não consegue absorver mais, sino começa a emitir CO2. ¿No? Igual que o exemplo que colocam no filme, ¿no? Que o permafrost, ou seja, o solo congelado da Sibéria é um reservatório de metano. E se isso derrite, todo esse metano vai para a atmosfera. E aí nós podemos esquecer, ¿no? Porque com metano na atmosfera e CO2 sem a Amazônia, vamos ter um aquecimento que pode ultrapassar os 5 ou 6 graus. E aí não vai ter raça humana que resista a isso, ¿no? Claro que isso são resultados de modelos que têm uma certa aproximação, que têm incertezas, mas é sempre uma possibilidade que pode existir. Poxa, então o fato que eu citei que o filme, às vezes, em alguns momentos parecia um filme de terror, é verídico, ou seja, nessa situação que o senhor citou, né? Sim, sim. Infelizmente, sim. Você viu aquelas imagens da população, os mortos, áreas destruídas na Filipinas. Isso recentemente aconteceu no Paquistão, com um monzón muito intenso, não? E, claro, isso na Amazônia não morreram muitas pessoas como consequência das queimadas, mas nós tivemos mortes de fauna, bichos que morreram em centenas de miles, não? E na seca da Amazônia, mais de 300 boi, poto cor-de-rosa morreram como consequência disso. Ou seja, já vemos os impactos no ser humano e na fauna. Sim. E outro ponto que o documentário levanta é sobre as Nações Unidas, né, a ONU, enfim, a participação deles nessa questão. O que o senhor acha da participação das Nações Unidas sobre as mudanças climáticas? Ou seja, você acha que eles estão sendo eficazes no que eles estão fazendo? Olha, as Nações Unidas, ou seja, o Programa Mundial do Meio Ambiente e a Organização Meteorológica Mundial das Nações Unidas criaram o IPCC, o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, no? Que eles elaboram estes relatórios com um raio-x da situação atual do clima, medições, modelagens, projeções. Ou seja, por um lado está enfrentando, mas por outro lado
também o secretário Ban Ki-moon naquela época. Hoje nós não temos o Guterres, que também é bastante ativo na área ambiental. Eh, e deve ser, digamos, o motor, a ação principal para motivar os países. Mas sempre tem países que não colaboram, não? Então, as soluções para a mudança climática são globais. Se Brasil e todos os outros países reduzem suas emissões, reduzem o desmatamento, e Estados Unidos, ou a Rússia, ou a China, se lá colocando como exemplos hipotéticos, decidem continuar com a matriz baseada em carvão ou petróleo, não vai resultar, não vai dar certo, e vamos a violar o Acordo de Paris e vamos a ter mudanças climáticas mais rápidas e mais intensas que o que estamos esperando. Então, as Nações Unidas têm que ser vistos como a nossa última autoridade, como se fosse um supremo tribunal do clima, não? Mas certos países não seguem a posição das Nações Unidas e esses são os que justamente estão complicando e atrapalhando qualquer iniciativa pró-ambiente, não? Sim. E aproveitando, enfim, eu queria que você falasse um pouco sobre a situação do Brasil, né, atual, justamente em relação às questões climáticas. Ou seja, como que está o Brasil, assim, nesse contexto, nesse panorama mundial, em relação a reverter, né, o aquecimento global? Bom, o Brasil está trabalhando bastante, a taxa de desmatamento tem diminuído, não? A maior, mais de 75% da emissão de gases de efeito estufa no Brasil vem de mudança de uso da terra, não? E o restante vem de queima de combustível fóssil, que é totalmente diferente a Estados Unidos. Estados Unidos, a maior parte da emissão vem de queima de combustível fóssil. Então, no caso do Brasil, é mudança de uso da terra, ou seja, a urbanização, a agricultura, que avança sobre áreas protegidas, queima de biomassa, não somente na Amazônia, mas na Caatinga, no Cerrado e em outras áreas, não? Então, isso é algo que ainda está sendo discutido e muitas vezes fica nas grandes discussões filosóficas no Congresso, e obviamente no Congresso tem também interesses em contra disso, não? Que podem ir em contra, por exemplo, do lucro das grandes empresas. Ou seja, muitos dos céticos pensam só no lucro. E isso, digamos, quando a mudança climática, os extremos venham, vai afetar todo mundo. Não adianta se você tem $1 milhão no banco. Talvez nem usemos mais dólares nem moeda alguma em um clima futuro apocalíptico daqueles que se ven nos filmes, não? Que cada vez achamos que são realidade virtual, mas que parece que estão mais realidade actual, ¿no? Entonces, Brasil está baseando, está Ministerio do Medio Ambiente y Ministerio de Ciencia y Tecnología, están elaborando plano clima adaptación y el plano clima mitigación. Se creó una comisión interministerial de mudanzas climáticas, ¿no? En todos los ministerios. En fin, está bastante activo y eso en cierta forma va a ser presentado, todos esos resultados va a ser presentados en la COP. Um dos problemas que aparecem em 2016 se começou com o plano de adaptação. Veio depois o governo Bolsonaro, todo isso parou e daí voltou novamente o plano clima, que é o novo plano de adaptação. Então, tem coisas que são políticas do Estado e outras coisas que são políticas do governo. Se um governo muda, independente se muda para outra tendência, partido político, religioso, sei lá, as políticas de Estado, como a agenda ambiental, não podem mudar, não devem mudar. Porque senão estamos começando de zero novamente e o problema já existe atrás, não? O problema, temos que reconhecer que a mudança climática já está sendo discutida. Faz mais de 25 anos que nós estamos falando disso, não? E as pessoas nos criticaram, ambientalistas, terroristas, chapa branca, sei lá, tantos termos, não? Mas agora estão vendo que aquilo que nós falamos faz 25 anos está acontecendo, não? Então, a ciência tem que ser utilizada. Para isso que geramos ciência. Ciência deve dirigir as políticas ambientais do governo, não deve ser desprestigiada e não deve ser negada. Certo. E, José, para terminar, eu queria fazer uma última pergunta, que é o que a gente pode fazer no âmbito pessoal, né? Quer dizer, você falou, claro, do como que os governos têm que lidar com isso, que obviamente é uma prioridade, mas no âmbito pessoal, o que a gente pode fazer no dia a dia para diminuir um pouco esse aquecimento global? Tem algo que dá para fazer?
Bom, no âmbito pessoal, eu acho que temos que trabalhar mais, não como indivíduo, sino como grupo, como sociedade. Ou seja, tentar de não depender cada vez menos de combustível fóssil. Claro que nem todos têm dinheiro para comprar carro elétrico, seria bom, não? Sim, Mas não claro. todos têm. Sim. Mas também, por exemplo, a reciclagem de lixo e atividades. Se você. A padaria fica a 100 metros, não precisa ir de carro, pode ir a pé ou ir de bicicleta. Mas eu acho que tem algo que é muito mais importante. Por quê? Porque para poder enfrentar mudanças climáticas, nós precisamos de políticas ambientais. E isso é decidido pelos políticos, governadores, vereadores, prefeitos, deputados, senadores, presidentes. E quem que escolhe essas pessoas é a população. Sim. Entendeu? Então, eu acho que a população tem que mirar no espelho, olhar para a sua família dizendo que mundo que eu quero deixar para meus filhos e netos. Que já aparece o problema da ansiedade climática nos jovens. Não quero ter filhos porque não quero que meu filho veja esse cenário futuro de destruição. E, sem querer parecer agenda política, mas eu acho que as pessoas têm que perguntar, questionar a seus candidatos sobre a agenda ambiental, sobre desastres que já estão acontecendo, sobre como que vai enfrentar as mudanças climáticas. Isso é algo que raramente você vê nos debates para candidato a governador, a presidente. Eu acho que as pessoas têm que ver, porque são essas pessoas que elaboram as políticas ambientais, não os cientistas, nem a população, são os governos. E sem políticas ambientais não adianta se você recicla ou anda bicicleta, nada vai dar certo. Então, eu acho que a população tem que pensar duas vezes em escolher candidatos que tenham uma política ambiental forte, que tenham uma posição em relação a como reduzir o risco de desastres naturais ou desastres de origem climático, como proteger as florestas, não? Como trabalhar com uma agricultura sustentável, porque também não podemos exagerar, dizer vamos a parar a agricultura, não. Temos que ter tudo isso de uma forma sustentável. Precisamos proteína, precisamos alimento. Então, tudo isso pode estar estabelecido com discussões a nível do governo nas câmaras. Nós temos, eu e outros, continuamente participado em audiências públicas na Câmara, no Senado, sobre mudanças climáticas, desastres. Então, eu acho que isso é algo que deve acontecer. Os políticos têm que entender a ciência, mas, novamente, quem escolhe os políticos é a população. A população tem que escolher candidatos que tenham uma agenda ambiental clara e definida. Perfeito, José. Bom, eu queria agradecer muito a sua participação aqui no Cine Liberta. Foi ótimo, foi uma aula sobre mudanças climáticas. Enfim, espero que as pessoas comecem a pensar mais nessa direção que você falou. Então, muito obrigado pela participação novamente e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço pelo convite. Até mais. Obrigado, tchau, até mais. Este foi o Cine Liberta, nosso espaço para mergulhar fundo no universo dos documentários que estão disponíveis na plataforma do ICL. Até a próxima edição, na sexta que vem. Até lá, tchau! Fala pessoal, tudo bem? Leandro Demore aqui para dar uma notícia incrível. O ICL tem sua própria revista digital, a revista Liberta, um novo espaço de jornalismo profundo, crítico, com a nossa cara, feito para quem quer entender o Brasil e o mundo além da superfície. Na revista Liberta, você vai encontrar os maiores articulistas e colunistas com análise sobre política, cultura, atualidades e, claro, muito pensamento crítico. Esse vai ser o nosso espaço semanal de reflexão em profundidade. Faça agora mesmo a sua assinatura. Acesse icl.com.br/revista. E se você já é aluno ou aluna de algum curso do ICL, tem um benefício especial para fazer parte disso com a gente. Um desconto exclusivo para garantir a sua assinatura. Revista Liberta é o ICL em profundidade. Você sabia que todos os nossos programas estão no Spotify? A notícia não pode parar e agora você pode acompanhar todos os nossos programas onde e quando quiser. Siga nossos canais no Spotify e tenha acesso ao Chico Pinheiro Entrevista, Desperta ICL, Rolê e muito mais. ICL no Spotify. Informação que te acompanha.